E aí, criminalistas? Como vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Criminalistas, sem delongas, tá? Vamos adentrar à nossa aula, tá? Ao foco da nossa aula. E hoje nós vamos estudar um tema muito importante, tá? Que é o trancamento do inquérito policial já à luz do pacote anticrime, tá? Do novel pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, que trouxe em seu artigo 3º a positivação, tá, do trancamento de inquérito. Até então não tinha, tá? Até então o remédio constitucional era por meio do HC, que você trancava o inquérito policial. Mas isso nós vamos ver mais para frente, tá? O que é o trancamento do inquérito policial? Tá? Ela é uma medida excepcional. Tá? Então é uma medida judicial. O trancamento do inquérito ele é diferente de um arquivamento do inquérito. Tá? São institutos diferentes. O arquivamento do inquérito ele se dá aí através do Ministério Público. Tá? Ele analisa em situações onde não há elementos de autoria ou mesmo, de repente, de materialidade, então, portanto, ele arquiva, ele pugna pelo arquivamento, né? E aí o juiz, via de regra, na prática, juízes nunca se opõem, mas, né, há exceções. E quando o juiz se opõe, nós já sabemos o rito, tá? O juiz, ele remete os autos, tá, para o Procurador-Geral de Justiça do Estado. Então lá o procurador, uma vez mantendo a decisão, a opinião do promotor, uma vez mantendo, é um ato administrativo, o juiz não tem mais que questionar. Então instaura-se, arquiva-se no caso, né? Uma vez o Procurador-Geral de Justiça entender que é caso de instauração do inquérito, ele designa um outro promotor, que são os promotores auxiliares que eles têm lá. Tá? E o promotor de origem torna-se o custo legis, ele continua na ação como custo legis. Perfeito? Tranquilo. Esse é o rito, lá com base no artigo 28 do CPP. Maravilha? Só que o que acontece? Tá? Esse é o rito do arquivamento. O trancamento do inquérito policial é algo excepcional. No entanto, que a doutrina chama como encerramento anômalo. É o termo que vocês vão encontrar para o trancamento do inquérito policial. Que até agora, com a edição da Lei 13.964 de 2019, famigerado pacote anticrime, não tinha positivado no Código de Processo Penal. Agora tem, que é lá no artigo 3º, inciso 9, tá? Beleza? Então vamos lá. Esse trancamento do inquérito, então é sabido que ele é uma medida excepcional, tá? Qual que é a natureza? O que provoca dentro do processo? Por óbvio, tá? A extinção do procedimento. E aí, diferentemente do inquérito, que o inquérito, uma vez tendo provas novas, né, poderá ser reaberto o caso, aqui não. O trancamento do inquérito policial, uma vez decidido, tá, ele faz coisa de julgado material. Não é possível abrir novamente o inquérito, nem se tiver provas novas. Faz coisa julgada material. Compreendido isso? Vocês podem ir comentando aí, tá? Vocês podem ir comentando. Qualquer dúvida pode fazer e nós vamos respondendo aqui. Perfeito? Vamos lá. Sendo o inquérito policial essa medida excepcional e doutrinariamente conhecido como encerramento anômalo, porque não é comum, por óbvio tem que ficar claro o quê? O que tem que ficar evidente? O constrangimento ilegal. Tem que ficar evidente que está cometendo uma grande injustiça
promovendo um constrangimento do sujeito que está sendo investigado. E isso sem adentrar o mérito. Mas como assim, Fabiano? Dá um exemplo. Olha só, vamos supor em situações de prescrição. Vou te dar um exemplo. Prescrição. O inquérito policial, o delegado está investigando um crime que já está prescrito. O que você deve fazer? Por óbvio, requerer o quê? O trancamento do inquérito policial. Por quê? Já está prescrito aquele delito, aquele crime, e o delegado continua investigando. Há o quê? Um constrangimento ilegal. Que por si só, o inquérito já é deflagrado em desfavor de qualquer pessoa, já configura um constrangimento. E aí, se já está prescrito um dos exemplos, nós estamos diante de um constrangimento ilegal. Perfeito? Compreendido isso? Então, esse constrangimento tem que ficar de plano. Tá? Esse constrangimento ele tem que ficar, tem que ser evidenciado ali, sem adentrar o mérito. Mas, Fabiano, me dá uma situação que precisa adentrar um mérito dentro do inquérito policial e que não é possível o trancamento dele. Um grande exemplo. Vamos supor que o seu cliente fala, doutor, não fui eu o autor do delito, tem testemunha X que vai falar a meu favor, que prova que não sou eu, que estava lá no momento, né? Que estava junto comigo, é um álibi. Ou seja, essa testemunha, o que acontece? O juiz não precisa ouvi-la em audiência? Não é necessário adentrar um mérito? Ora, uma vez precisando adentrar um mérito, tá? Não é possível requerer o trancamento do inquérito policial, porque o juiz vai ter que ouvi-lo. Esse é um grande exemplo. Tá? Precisou entrar no mérito. Doutor, eu preciso da perícia para provar que não foi eu que cometi o delito. Precisa o quê, pessoal? Adentrar o mérito. Precisa de uma instrução processual. O que é constrangimento ilegal evidente, que daí é passível de habeas corpus? Por que tanto habeas corpus são negados com essa fundamentação? É porque tem que ficar escancarado ali para o julgador que aquela prova, tá? Que aquele processo, que aquela situação evidencia um constrangimento ilegal, que não precisa adentrar o mérito para ele ver. É patente ali. É evidente. Tá? Como, por exemplo, a prescrição. É um dos exemplos. Compreendido? Então, sabendo que é uma medida, o trancamento do inquérito policial, né, é uma medida excepcional. É necessário que esse constrangimento, tá, seja de plano verificado pelo julgador. É papuf, é preto no branco. Tá? Esse inquérito tem que ser arquivado devido à prescrição. E está aqui o motivo. Discriminado. Ok. De repente vocês me perguntam, mas Fabiano, em que hipótese então eu posso requerer o trancamento do inquérito policial? Me dê mais exemplos. E aí vale a pena você pegar o caderno e anotar, porque isso você com certeza vai presenciar na sua vida profissional. Você vai, momento ou outro, deparar-se com um inquérito o qual enquadra-se nessas três hipóteses. E aí é onde você vai ter que requerer o trancamento do inquérito policial. Você vai extinguir o processo do seu cliente ali. Pode apostar que você vai ter essa situação. Primeiro, três hipóteses. Causa extintiva da punibilidade. Causa extintiva da punibilidade. Artigo 107. Tá? Só você verificar lá o rol, tá, das causas extintivas da punibilidade do artigo 107. Perfeito? É uma das hipóteses que cabe o trancamento do inquérito policial. E aí, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor em crime de fraude com pagamento por meio de cheque, lá no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal. Crime de fraude por meio de pagamento de cheques. Nesse exemplo que eu estou dando,
Vamos supor que o seu cliente, ele cometeu o crime, e assim que ele cometeu o crime, ele foi lá e já ressarciu a vítima. Já fez o ressarcimento. Nesse exemplo. E mesmo assim o delegado, ele vai e instaura o inquérito policial. Conforme a súmula 554 do STF, diz que, uma vez nesse tipo de delito, o agressor, o suspeito, né, o acusado, ele for acusado não tem processo. O suspeito, o investigado, ele vai e efetua o pagamento, o ressarcimento da vítima. O que acontece? Uma vez feito isso, antes do recebimento da denúncia, nós estamos diante do quê? De uma atipicidade. Perfeito? Estamos diante do quê? De uma causa extintiva da punibilidade. Compreendido? E aí, tá? Mesmo assim, o delegado, ele continua com o inquérito policial. Instaura, começa a ouvir testemunhas, vítima. O que você tem que fazer? Ora, está presente causa extintiva de punibilidade prevista lá no artigo 107. Então, você tem que entrar e requerer o trancamento do inquérito policial. Perfeito? É um dos exemplos, é uma das hipóteses. Tem outras. Um exemplo que eu já dei é a prescrição. Havendo a prescrição, você viu ali que operou-se, ou a decadência, ou a prescrição, operou-se naquele procedimento e o delegado continua ainda com o inquérito, investigando. Nessa situação, nesse caso, está lá no artigo 107, causa extintiva da punibilidade. Trancamento do inquérito policial. Compreendido? Qual que é a segunda hipótese? Marca aí. Qual que é a segunda hipótese? Instauração de inquérito policial em crimes de iniciativa privada ou ação pública, ação penal pública, condicionada à representação, mas sem o prévio requerimento do ofendido. Olha só, às vezes você vai se deparar com isso, onde a pessoa, a vítima, vai lá, registra um boletim de ocorrência, o escrivão colhe o depoimento dela e não faz uma certidão, né? Não coloca ali nos autos que essa vítima deseja representar. Olha só que furo. E é um crime, tá, que necessita da representação. É uma condição, tá, de procedibilidade. E aí vai o delegado e mesmo assim instaura um inquérito policial. Olha só que situação. E na prática vocês vão encontrar isso. Não vai ser uma nem duas vezes, vocês vão encontrar essa situação. O que faz? Por isso que o advogado tem que analisar o processo nos detalhes. Tá? Porque você tem que analisar a natureza do delito e se aquela ação ela requer que seja necessária a representação da vítima. Por isso que é interessante. Sabendo isso, tá? Que está sem a representação da vítima, por um erro, de repente, do escrivão, tá? Que não manifestou ali, não pediu para assinar a certidão de que pretende representar. O que acontece? O delegado, uma vez instaurando o inquérito, diante disso, é a segunda causa, tá? Que nós estamos vendo aqui de trancamento do inquérito policial. Compreendido? São as duas hipóteses por enquanto. Então, muito cuidado, que na prática, essa segunda hipótese aqui, tá? De dar prosseguibilidade ao inquérito policial sem a representação da vítima, quando é necessário. Quando o crime em tela, hora apurado ali, faz a necessidade da representação. Muito cuidado, tá? Analise isso
que ao invés de você esperar todo o inquérito e lá na frente o promotor ver isso, tá? Você já pode acabar com o processo ali. E o seu cliente, né, virar um verdadeiro fã seu. Perfeito? Opa, esse advogado é bom. E realmente é bom porque viu os detalhes. E a terceira hipótese de requerimento, de trancamento, perdão, tá? do IP, é a manifesta atipicidade formal ou material da conduta. Tá? É a manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa. Só respondendo aqui, a usurpação de foro não é causa de trancamento. Tá? Essa terceira hipótese, tá? Que é a manifesta tipicidade formal ou material da conduta delituosa, marque isso. Vou dar um exemplo. Tá? O que é a manifesta atipicidade formal? Alguém arrisca dizer? O que é a manifesta atipicidade formal? Aquela conduta não está prevista em lei. O exemplo, que já foi crime, né, anteriormente, mas hoje nem se cogita, né, é adultério. O exemplo, tá? O delegado instaura um inquérito policial por adultério do sujeito. Atipicidade formal. Um dos exemplos. Não praticou o tipo penal, como diz o doutor, né? Justamente. Tá? Então, aqui é tranquilo, tá? Aqui é tranquilo. Instaurou trancamento do inquérito policial. Perfeito? Agora, só recapitulando, não praticou o tipo, né? Não, na realidade, não é que ele não praticou, é uma atipicidade formal, não existe aquele crime, tá? Não existe aquele crime, tem uma diferença aí, que senão a gente tem que entrar no mérito, né? Não pode entrar no mérito da autoria, tem que entrar o quê? No mérito, aqui tem que, uma atipicidade, não existe crime para aquilo, é essa a diferença, tá? Aquela conduta não se amolda a nenhum tipo penal. E o delegado abre o inquérito. Opa, trancamento do inquérito do IP na hora. E o que é uma tipicidade material? E aqui vai uma dica de ouro, tá? Vai valer esses minutinhos da live aí. Na prática. E aí? O que é uma tipicidade material? O que vocês arriscam aí? Dá um exemplo. A tipicidade material da conduta. Um exemplo, tá? Seu cliente, aqui é tese de defesa, tá? Aqui é uma tese muito boa de defesa. Vamos lá. Seu cliente, primário, sem nenhum tipo de antecedente, ele entra no supermercado e furta um pacote de refrigerante, de suco, né? De suco, pacotinho de suco. Nós estamos diante do quê? Do princípio Qual o princípio? Ele preenche todos os requisitos ali. Ele é primário, não tem nenhum tipo de antecedente. Momento difícil ali da vida dele, ele foi lá e furtou um suco de R$1. Doutor Henrique, né? Princípio, né? Doutor Gilson, princípio da insignificância. Perfeito? Muito que bem. Estamos diante do quê? De uma atipicidade material, tá? Porque é tão insignificante aquilo que ele furtou que o direito penal não se presta a proteger aquele bem jurídico tutelado. O que acontece? Nessas condições, você pode requerer o trancamento do IP. Você já pode entrar manejar os pedidos desde o inquérito policial. Compreendido isso? Não espere uma ação penal, não espere o delegado, o promotor, perdão, verificar se ele vai defragrar ação penal ou não vai. Não espere, e aí, por isso que há casos aí, de muitos casos de o princípio da insignificância, em processo, né, onde opera-se o princípio da insignificância, que demora anos ali,
vai até no STF, mas que poderia já ter sido manejado ali desde o início, tá? No inquérito policial. Compreendido? O princípio da bagatela, né? Então, aqui está a dica de ouro para vocês, né? Diante de uma tipicidade material, diante de possível insignificância, já é possível, tá? Já é a terceira hipótese que você pode requerer, né, o trancamento do inquérito policial. Beleza? Tranquilo? Então são as três hipóteses, só recapitulando. Primeira, causa distintiva da punibilidade, previsto no artigo 107. Segundo, instauração de inquérito policial em crimes de ação penal privada e ação penal pública condicionada à representação, mas sem, tá, o prévio requerimento do ofendido, da vítima. Segunda hipótese. E a terceira hipótese, manifesta a tipicidade formal ou material da conduta. São as três hipóteses que você pode requerer o trancamento do inquérito policial. Fabiano, usurpação de foro, são situações, tá, que não vai comportar o trancamento do inquérito. Tá? Excesso de prazo não vai colar na prática, tá? Tem vários julgados, vários precedentes dos tribunais superiores nesse sentido. Perfeito? Tá? São essas três hipóteses. Tranquilo? Beleza? Compreendido isso, a pergunta é: doutor, né, qual que é o instrumento apto para requerer o trancamento do inquérito? Qual que é esse instrumento? Por meio do quê? De que pedido? Vamos lá. Até a lei, a edição da lei, né, o famigerado pacote anticrime, o pedido, a petição, o meio era HC. Com a edição com o artigo 3º, tá, B do Código de Processo Penal, inciso 9, que diz determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento, e aí incluído aí pela Lei 13.964, famigerado pacote anticrime. O que acontece agora, na prática? Quando você estiver diante dessas hipóteses, vocês vão requerer o quê? Petição, tá? Por meio de petição simples. Uma petição inominada. Tá? Porque não tem. Petição simples para quem? Para o juiz. Perfeito? Para o juiz das garantias. Tá? Tá suspenso agora, né? Tá suspenso. O juiz das garantias. Mas tende a quando começar a valer o negócio, vocês, por meio de petição simples, tá, requerer, e aí com o fundamento, artigo 3º, inciso 3º-B, inciso 9, uma petição inominada. Perfeito? É o caminho mais rápido. Isso devido com a inserção pelo pacote anticrime. Tá? Porque não tinha previsão nenhuma do trancamento de inquérito policial em nosso processo penal. Tá? Então, petição inominada. Simples, petição simples. Perfeito? O juiz das garantias provavelmente já tende a trancar diante dessas hipóteses. Muito mais rápido. Fabiano, mas, por enquanto que está suspenso, continua valendo, né? Se acontecer amanhã um caso no seu escritório, o que você vai fazer? HC, como diz o doutor, algum advogado disse aqui, né? Um colega aí. HC, tá? Com pedido liminar. Por quê? Porque, por óbvio, né, põe em risco a liberdade do sujeito. E colocando em risco a liberdade do sujeito diante de um constrangimento ilegal, o remédio constitucional é via HC, tá? E visto que nessas três hipóteses que eu falei, é de plano, né? É de plano a constatação da ilegalidade. Compreendido? Vamos supor
que normaliza, juiz das garantias implantado em todas as comarcas aí. O que acontece? Ocorrendo essa situação, tá, de hipótese de trancamento do inquérito policial, e uma vez você protocola petição inominada, petição simples, e se o juiz das garantias negar, indeferir, aí você entra com HC para o tribunal. Compreendido? Beleza? Só recapitulando um negócio aqui que é importante. Vamos supor que amanhã apareça esse caso para você. Amanhã aparece esse caso. O que você vai fazer? Tá? HC, tá? Se for o delegado, HC para o juiz de piso, para o juiz da comarca. Tranquilo? Porque qual que é a autoridade coatora? Se esse inquérito policial foi instaurado pelo delegado, isso por meio de portaria ou de um APF, e está de acordo com as 3 hipóteses, né, de trancamento de inquérito, se amolda nessas 3 hipóteses que eu falei para vocês, qual que o delegado, ou delegada, que é a autoridade coatora. Se é o delegado, se é a delegada que instaurou, caberá o quê? Para o juiz de primeiro grau, juiz da comarca. Esse HC, se for amanhã, né? Mas lembrando, repito, nunca é demais repetir, que está aí na previsão do juiz das garantias. Quando tiver tudo normalizado, é petição simples para o juiz das garantias. Mas agora, tá? É por meio de um HC. Agora um detalhe muito importante, tá? Na prática acontece muito erro aqui. Se esse inquérito policial foi por requisição do juiz ou requisição do Ministério Público, se esse inquérito policial instaurado foi por requisição do Ministério Público ou do juiz, aí, por óbvio, para quem que você vai dirigir o HC? Para o Tribunal de Justiça. Promotor fez a requisição para o delegado instaurar procedimento contra o seu cliente, e esse procedimento, esse inquérito policial, ele é um inquérito absurdo, tá? Vamos supor que já operou a prescrição nesse delito, e mesmo assim o Ministério Público requer, e o delegado instaura, a pedido de quem? Do Ministério Público. Quem que é a entidade, a autoridade coatora? O Ministério Público, ou promotor. Porque a requisição veio dele. E aí, tá? Nesse caso, não é o juiz. Não é o juiz para quem você vai direcionar, impetrar o HC. Mas sim para o Tribunal de Justiça. Maravilha. Sucessivamente, se também for no âmbito federal, tá? E aí só muda, e passa delegado federal, e aí juiz federal, se for o promotor, o procurador federal para o Tribunal de Justiça, TRF, perfeito? Tranquilo? Só sucessivamente. Mesma coisa se aplica para o estadual, se aplica nesse caso aqui para o federal. Compreendido? Maravilha. Quem faz parte da minha mentoria, tá? Eu vou disponibilizar um modelo de peça e essa aula vai ficar gravada lá na plataforma da mentoria penal na prática, perfeito? Para quem aqui que faz parte, que está assistindo a aula, que é um dos meus mentorandos, dos meus alunos, então essa aula, vou editar um pouquinho ela e vou lançar lá na plataforma, perfeito? Vou pedir para minha equipe lançar lá. Bem como o modelo de peça também, tá? Tanto do HC quanto essa peça nominada, eu vou deixar lá na plataforma para os alunos, para os mentorandos. Perfeito? Para quem não ainda é da minha mentoria, não faz parte, eu vou deixar, não essa aula gravada, não vou disponibilizar, mas eu vou disponibilizar o modelo de peça de HC, tá? Com o modelo aí de trancamento de inquérito policial. Perfeito? Eu vou deixar lá no grupo do Telegram. E aí, para quem não está no meu grupo Telegram ainda, o link está na bio. Criminalistas, então, até a próxima data aí com outra live. Espero realmente ter ajudado vocês aí. Valeu? Até mais.